Olá, bom dia. Estamos com um pouco de atraso aqui, começando mais um Quem Tem Sede Venha, com a mensagem de Deus para o seu coração. E esta manhã eu queria falar com vocês sobre a nossa confiança em Deus. O Salmo 40.4 diz que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vou dar um abraço para a Helena, que está sempre comigo aí. Helena, Deus abençoe você, sua família, seus filhos, viu? E obrigado pela parceria de sempre, tá bom? E a gente... então o que eu queria falar com vocês é um pouco dessa confiança em Deus. Então, conforme eu estava falando, o Salmo 40.4 fala: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, principalmente em momentos difíceis que nós estamos vivendo. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair de toda essa situação aí do coronavírus, de todo esse momento que nós estamos vivendo, muito mais fortalecidos como nação, fortalecidos como pessoas, né? Enfim, eu creio que tudo isso vai servir realmente de ensinamento para todos nós. Estou escrevendo um livro que chama Uma Escola Chamada Deserto. E nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a gente acha que é o deserto que nós estamos passando na vida, são os momentos que nós mais aprendemos, são os momentos que a gente mais ganha força para depois continuar a batalha. E eu separei um texto aqui para ler com vocês, de uma pessoa que confiava muito em Deus, uma pessoa que viveu muitos milagres justamente por confiar muito em Deus. E um dos milagres nós vamos ver aqui. Eu estou falando de Daniel. Daniel era um jovem judeu, um jovem que morava em Jerusalém, era de uma classe alta da sociedade lá, porque a Bíblia diz que quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, ele levou cativo os jovens, e que fossem jovens que estivessem estudando, que tivessem realmente uma condição de vida boa, porque ele queria que eles o servissem lá na Babilônia. Então eles pegaram somente aqueles jovens que eles selecionaram a dedo, né, e levaram, e Daniel era um deles. Então Daniel vinha de uma camada alta da sociedade judaica e foi levado cativo para a Babilônia. E chegando lá na Babilônia, ele foi separado junto com alguns amigos para ser preparados para dali 2 anos eles pudessem servir ao rei da Babilônia. Então, nesse tempo todo de preparação, Daniel ele sempre se colocou fiel a Deus, nunca desistiu. E agora você imagina um jovem, né, um adolescente, que foi quando ele foi para a Babilônia, ele era um adolescente. Imagina um menino desse na Babilônia, num lugar onde o povo inimigo tinha acabado de vencer uma guerra contra seu país, e ele está lá como escravo, né? E então ele vivia num momento muito difícil, ele vivia num momento em que talvez muitas pessoas pudessem ter desistido, né? Mas Daniel se manteve firme, se manteve com fé, se manteve realmente firme ali na presença de Deus. A Bíblia diz que no decorrer do tempo Daniel ganhou espaço. Daniel, ele até usado por Deus para revelar sonho de Nabucodonosor, enfim, na convivência ali com o rei, ele acabou que ganhou a confiança de todos, né? E o rei gostava dele. E acontece que quando entra o rei Dario na jogada, quando Dario ele assume ali o reinado e ele conhece Daniel, ele passa a gostar muito de Daniel. E Daniel, então, aquele jovem que foi levado cativo, que foi levado para trabalhar como escravo, e quando o Dario percebe nele aquele potencial, eu creio que Dario viu algo diferente em Daniel, né? E Daniel sempre firme, sempre fiel a Deus, mesmo estando numa situação muito difícil, mesmo estando num cativeiro, longe da sua terra, né, e talvez sem esperança nenhuma de um dia voltar para sua terra, mas ele permaneceu firme.
E acontece que certo dia o rei Dario decidiu dividir o reino e colocar pessoas que fossem capacitadas para coordenar, para serem governadores ou para serem príncipes desses reinos. E depois disso teve 3 pessoas que se destacaram, e uma delas era Daniel. Daniel foi colocado como um dos príncipes. Então olha só, ele sai da situação ali de servo, né, de um serviçal, e é elevado a uma situação onde ele é colocado como um príncipe, como um governador. E isso provocou inveja, provocou ciúmes. Por quê? Porque entre todos esses, a Bíblia diz que teve 3 que se destacaram e foram colocados como maioral entre eles. E desses 3, um se destacou mais ainda, que foi Daniel. E isso despertou inveja. E na vida é assim, né? A vida, toda vez que você faz algo que isso agrada pessoas, toda vez que você faz algo que isso te eleva, dá uma sensação prazerosa, dá uma sensação boa, porém desperta um sentimento muito ruim em muitas pessoas à sua volta. As pessoas começam a olhar para você com uma certa inveja, com certo desdém, e isso acontece quase que automaticamente, né? As pessoas têm dificuldade de conviver com o sucesso das outras. As pessoas veem alguém se dando bem na vida e ela tem dificuldade de lidar com aquilo e de se alegrar. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas como é difícil cumprir essa orientação de Deus, como é difícil a gente ficar alegre o tempo todo com aqueles que estão alegres realmente, e a gente ficar triste com aqueles que estão no momento de dificuldade. Nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos. E Daniel, então, quando é colocado nessa condição de príncipe e ele é elevado a essa condição também de maioral ali entre todos, ele desperta à volta dele muita inveja, ele desperta uma situação muito ruim no coração de muita gente. Então eu vou ler um texto aqui com vocês para a gente entender o que foi que aconteceu com Daniel. Olha só: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então olha só, ele dividiu em 120, colocou 3 príncipes, e aqueles outros, né, que estavam abaixo deles tinham que prestar conta para esses 3, e um deles era Daniel. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentro desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Olha só, Deus, ele fazia muito isso, né? Toda vez que um exército inimigo pegava o povo de Deus, alguém ali do povo de Deus era elevado a uma situação. Foi assim com Esther lá na Pérsia, né? Depois desse episódio aqui, foi assim com Daniel, foi assim com José lá no Egito. Deus, ele sempre fazia isso, ele sempre colocava alguém para comandar, honrando a pessoa que fosse fiel a ele, né? Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então olha só, essa despertou uma inveja naqueles outros, e aqueles outros procurou alguma coisa errada em Daniel para acusá-lo, mas eles não acharam. Por quê? Porque Daniel sempre foi fiel, apesar de estar num lugar onde talvez não fosse o lugar que ele queria estar, ele sempre foi fiel. E no versículo 5, eu estou lendo o capítulo 6 de Daniel, tá? E no versículo 5 fala assim: olha, então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles falaram o seguinte: olha, nós não vamos achar nada contra esse cara, a não ser que a gente possa achar alguma coisa na lei dele, né, na lei dos judeus aí. E então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino
os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real, a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles pegaram Daniel aqui, eles sabiam da fé de Daniel, sabiam o quanto Daniel era ligado, né, a sua fé. Então eles lançaram isso daí, eles juntaram todos e convenceram o rei a fazer um edito, a fazer um decreto, falando o seguinte, que nos próximos 30 dias ninguém podia pedir nada a nenhuma pessoa, nenhum Deus que não fosse ao próprio rei Dario. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar por esta causa. O rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha só, aqui mostra aqui que foi a armadilha que eles montaram para Daniel, e aqui então Daniel cai na armadilha deles, mas não cai por descuido, nada disso, é porque ele se negava a fazer qualquer coisa também que não fosse fidelidade a Deus, assim como ele era fiel ali a Dario, né? Vocês viram no texto aqui quando fala dos medo-persas, nesse momento a Babilônia já tinha sido atacada, já tinha sido fugiu a palavra, mas os medos persas, né, a Pérsia já estava dominando, a Babilônia já tinha sido dominada, achei a palavra, a Babilônia já tinha sido dominada pela Pérsia, e aqui então Dario, ele é um rei que está comandando agora tudo, né, em favor da Pérsia. E então Daniel, ele cai na armadilha que eles armaram pela fé dele, né? E olha só, então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ante o rei diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então olha só, o rei gostava tanto de Daniel, o rei Dario gostava tanto de Daniel, que quando eles colocam aquela situação, o rei ficou triste. Diz que o rei sentiu penalizado por dentro, e ele então passou o dia tentando alguma forma de livrar Daniel daquela situação, mas ele tinha feito um decreto, e tinha testemunhas ali que mostrava que Daniel tinha descumprido aquele decreto do rei. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então olha só, Dario ele via uma fé tão grande em Daniel, e que no momento ele chega então até dar uma palavra de incentivo para Daniel, fala: o Deus que você serve continuamente, ele vai te livrar. Uma palavra de fé do próprio rei Dario, né? Uma confiança no Deus de Daniel. E então, com muito pesar, né, angustiado por dentro, ele é obrigado a cumprir a lei e mandar Daniel para a cova dos leões. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel.
Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu seu sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então olha só, o rei Dario aqui, ele ficou muito triste com aquela sentença que ele teve que proferir, que ele teve que dar a Daniel, e Daniel então é jogado na cova dos leões. Historiadores dizem que que isso aqui era comum, era uma pena comum para aquela época, ser jogado na cova dos leões, e diz que quando alguém era condenado a ser jogado na cova dos leões, os leões eles ficavam 1 ou 2 dias inteiros sem se alimentar, né? E se você pegar estudo de leão, você vai ver que leão come muito, o tempo todo, ele fica o tempo todo comendo, e eles deixavam o leão muito faminto, às vezes até 2 dias sem se alimentar, para a hora que jogasse o condenado lá, o leão então o devorasse. E foi o que aconteceu aqui. Eles pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões e fecharam a cova com uma pedra. E a Bíblia diz que Dario ficou muito triste, e que naquela noite ele não quis nem ouvir música, ele não quis falar com ninguém, e ele ficou sem dormir à noite, perdeu o sono à noite. E na manhã seguinte ele foi até a cova dos leões, e chegou lá, ele chamou para o Daniel, falou: Daniel, será que o teu Deus seria capaz de te livrar? Será que ele não te livrou dessa? Aí olha o que acontece na sequência. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então olha só, os leões famintos, quando Daniel foi jogado lá, eles não abriram a boca. Aí Daniel fala que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema que você esteja passando aí, eu quero dizer que nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode fechar a boca dos leões, um Deus que age em nosso favor. Mesmo quando a gente está desesperançoso, mais desesperançoso nos homens e nas circunstâncias, mas nós temos que manter a esperança em Deus. A nossa fé é fundamental para que a gente se mantenha de pé. E nós temos uma coisa aqui que é muito claro e que também é fundamental para nós, que é a nossa lealdade. Nós precisamos, onde quer que estejamos, procurar fazer aquilo que é o correto. Então, se nós temos que servir aqui na terra a alguém, nós temos que servir com correção, nós temos que ser bons funcionários, nós temos que agir em acordo com aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, né? Agir com justiça, com honestidade, porque é aí que Deus ele começa a agir naqueles que realmente são fiéis, e principalmente fiéis a Ele. Então é possível a gente trabalhar com honestidade e servindo a Deus, no pior lugar que esteja. Quem me conhece sabe onde eu trabalho e sabe das dificuldades, mas sabe também que é possível a gente fazer o trabalho, mesmo com dificuldades, mas servindo a Deus, fazer o trabalho com correção, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos aprender a trabalhar com lealdade e também ter lealdade ao Senhor, e Ele vai nos livrar dos piores momentos. Esse momento que nós estamos passando de coronavírus, pode ter certeza, vai passar, né? Não é algo que vai ficar aqui eternamente. Vai chegar um momento que tudo isso vai entrar para a história. Assim como um dia entrou para a história a peste bubônica, assim como um dia entrou para a história a gripe espanhola e tantas outras coisas que um dia aconteceu, né? Lembra do cólera, tantas coisas que assolaram as nações e que hoje são história, né? Então, tudo isso nós estamos vivendo, esse momento difícil, esse momento de dor de tantas famílias,
né? Quantas mortes no mundo, né? Estava vendo aí, são mais de 1 milhão de pessoas infectadas, né? E quantas mortes no mundo, já são mais dezenas de milhares de mortes, e nós precisamos primeiro nos solidarizar com a família das vítimas, né? Tanta gente, eu vejo tanta mensagem, tanto que isso é um absurdo, onde já se viu reter todo mundo em casa, onde já se viu esse isolamento que vai quebrar um monte de empresa, vai deixar um monte de gente desempregado. Sim, essas pessoas não conseguem pensar que o dom maior que alguém pode ter é a vida, e eles não conseguem então imaginar a vida de outras pessoas. Todo esse esforço, né? Aqueles que ficarem desempregados, aqueles que tiverem o seu negócio falido, alguma coisa, se tiver saúde, vai trabalhar e vai conquistar tudo de novo. Agora, se tudo isso que estão fazendo fosse para salvar uma única alma, uma única vida, já valeria a pena. Nós estamos falando de milhares, nós estamos falando de milhares de pessoas que precisam ser cuidadas, e nós que estamos com saúde precisamos orar para essas pessoas, para que elas realmente saiam dessa situação de enfermidade e possam retomar o curso da vida normalmente. E então o que eu queria deixar para vocês é isso, né? Daniel, se você continuar lendo aí, você vai ver que o rei chama todos aqueles que trabalharam contra Daniel e joga eles na cova dos leões, inclusive com as famílias, e diz que antes de chegar no chão, quando eles estão caindo na cova, diz que os leões já pulavam e já começavam a estraçalhar com eles e a comer eles, para vocês verem que os leões realmente estavam famintos e que Deus operou um milagre na vida de Daniel. E esse milagre Deus vai operar na tua vida, se você for fiel, se você for leal. A ingratidão é um golpe terrível, então não seja ingrato. Não seja ingrato a quem te empregou, não seja ingrato a quem te estendeu a mão, não seja ingrato ao Deus que nos deu a vida. Nós precisamos aprender a ser gratos, nós precisamos aprender a ter gratidão por tudo que a gente recebe. E se a gente for leal a isso, se a gente for pessoas, se nós formos pessoas gratas, né, nós vamos trabalhar com lealdade. A lealdade é algo que hoje no ser humano está ficando cada vez mais difícil. Alguém que seja realmente leal, fiel, né? Então seja grato a tudo, a pessoa que te ajudou de alguma forma ou de outra, seja grato à sua esposa pelo que ela faz, o seu marido pelo que ele faz, seja grato ao seu patrão, principalmente, seja grato a Deus pelo dom da vida. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque Deus te deu mais uma oportunidade hoje, né? Você acordou e teve mais uma oportunidade de viver mais um dia. Seja grato a Deus por isso, né? O que você vai fazer com esse dia? Porque a nossa vida é um presente de Deus, que nós precisamos viver a cada dia. Nós precisamos aprender que as coisas, que os nossos irmãos também precisam da nossa ajuda. Eu estava assistindo um filme aí, que está todo mundo falando desse filme, O Poço, e é um filme que eu não gostei, sinceramente. É um filme forte, um fim porque assim, totalmente, não sei, eu achei ruim o filme, porém, a mensagem que tem no filme é uma mensagem maravilhosa, que é alguém fazendo com muito carinho as coisas lá, e elas vão acontecendo, e aqueles que têm as primeiras oportunidades de usufruir daquilo, eles não pensam nos outros que estão abaixo, e aí eles acabam com tudo, e a hora que chega naqueles que estão mais abaixo, nós estamos falando de comida, né? O cara é uma pessoa que prepara um banquete, e aí começa a descer, e aí em cada andar tem as pessoas lá, e eles vão comendo, e em vez deles comer só aquilo que realmente é a parte deles, não, eles querem comer tudo que eles veem, e aí vai acabando, e quando chega no pessoal que está mais embaixo, não tem nada para comer. É uma crítica social muito forte àqueles poderosos que têm condição de tudo e que não pensam naqueles que estão abaixo deles, que têm condições menores para sobreviver. Nós precisamos aprender que a nossa vida não é assim, que nós temos que ser gratos a Deus pelo dom da vida e viver a vida intensamente. O que é viver a vida intensamente? Não é você saindo por aí fazendo bagunça e aproveitar a vida. Viver a vida intensamente é valorizar cada minuto daquilo que Deus te deu, e aí você então usar isso em favor do próximo, porque foi o que Jesus nos ensinou,
que nós devemos amar a Deus e que nós devemos amar os nossos irmãos, amar os nossos próximos. Então nós precisamos aprender isso, que tudo aquilo que a gente recebe, nós temos que tirar a nossa parte, mas pensar também naqueles que estão abaixo, que também vão precisar. Nós precisamos ser gratos a Deus e viver em concordância com os nossos irmãos. Amém? Deus fechou a boca dos leões e vai fechar a boca daqueles leões que estão querendo te devorar. E os inimigos, que eu não falo de inimigo aqui na terra, não é isso, não é uma palavra de ódio. Nós estamos falando de inimigos espirituais. Nós estamos falando de coisas de espíritos que querem te levar para condenação. E esses inimigos, eles é que serão jogados na cova dos leões. Eles é que serão jogados depois lá no lago de enxofre, né? no lago ardente do inferno. Deus quer que você tenha vida eterna e que você viva com Ele na eternidade, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Então, quando a gente fala de inimigo, quando eu falo que o teu inimigo ele vai provar do veneno que ele próprio criou, eu não estou falando de pessoas. Nós temos que pregar o amor, nós temos que difundir o amor. Eu falo de inimigos espirituais que querem te tirar da presença de Deus. Que você continue firme, que você continue leal, fiel e grato a Deus. Você pode ter certeza que se um dia te jogarem na cova dos leões, você não vai sofrer dano algum, porque Deus é maior do que tudo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe tua vida e abençoe tua casa. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial que o Senhor preparou para nós, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor entre com providência nas nossas vidas, Pai, na minha vida, na minha casa, na casa dessas pessoas que estão agora assistindo esse vídeo, Pai, que elas possam ser tocadas, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, que essas pessoas possam ser, ó Deus, de uma forma sobrenatural, serem tocadas pelo Senhor, e que o Senhor possa protegê-las, Pai, dos leões ferozes que tem querendo devorá-las. Pai, a Tua palavra nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos. Então, ó Deus, que o Senhor coloque isso no nosso coração, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos dê um coração arrependido dos erros e dos pecados, e que a gente possa viver em comunhão com os nossos irmãos. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção para todos que estão agora assistindo esse vídeo. Eu quero liberar uma palavra de bênção, Senhor, para as famílias, Senhor, que é uma instituição tão atacada ultimamente, uma instituição que os leões estão querendo devorar, Pai. Mas eu quero pedir, entregar nas Tuas mãos, Pai, as nossas famílias, e pedir a Deus que o Senhor feche a boca desses leões devoradores que estão querendo afligir, que estão querendo acabar com todas as famílias. Senhor, abençoe-nos, nos dê paz, nos dê graça, nos proteja, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado aí pela confiança, pelo carinho, pela parceria e pela companhia, né? Nossa, hoje olha, muita gente. A gente vai passando o dedo aqui, ó. Mandar um abraço aqui para alguns, ó, para Helena, para Eliana, para Regina, para Cidinha, para Grace, para a Graça escreveu aqui, bom dia, viu, Graça? Para Cileia, para o Bill, que está também nos assistindo, falou que está com saudade, eu também estou, Bill. Deus te abençoe, viu, amado? Para Terezinha, para o Sérgio Carrara, para Isilda, para Renata, para Carlinha, para Gislene, quem mais? Helena, a Neide, não sei se caiu aí, é porque o meu telefone tocou aqui. A Suzana, a Luana, tá caindo ali a coisa que acho que tem gente ligando, e aí de uma forma, Jorge, todo mundo que tá aí comigo, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Obrigado sempre. Deus abençoe, e até terça-feira que vem, se Deus quiser.